Vai fazer o concurso da PGDF? Então fique ligado nas dicas da prova discursiva que a professora Júnia Andrade traz para você a partir de agora. Olá, você vai fazer prova discursiva do CESP, seja prova específica, seja prova de conhecimento geral. O que você precisa saber hoje, em termos de critérios avaliativos bem atualizados, o que o CESP vai exigir de você numa prova discursiva? Meu nome é Júnia Andrade, não é? Eu sou professora de discursivas há mais de 20 anos. Você está vendo aqui exatamente a câmera aberta na minha tela de computador, porque daqui eu vou abrir o meu e-mail, vou mostrar resultados para você e mostrar que você está diante de um dos concursos que tem a discursiva mais tranquila que a gente pode dizer, tá? Em relação a outras bancas que iriam te avaliar. Por que eu digo isso? Porque toda vez que eu falo alguma coisa para vocês, eu sempre gosto de comprovar o que eu estou dizendo, tá? Então vamos lá? Eu vou começar por alguns aspectos aos quais a gente precisa dar bastante atenção. Primeiro, o aspecto apresentação. É um aspecto muito importante na avaliação do CESP. Ele não consome muitos pontos, não, na discursiva, não. Mas eu vou mostrar para vocês exatamente em que ponto fica esse aspecto. Eu vou lá abrir o meu e-mail. Não, acho que aqui mesmo eu vou achar. No próprio material, eu vou aqui citar, esse é o material da minha aula 1. Eu vou citar para vocês como é que esse aspecto é avaliado. Pronto, achei aqui um processo de avaliação, né? Você vê que nós temos aqui a apresentação, legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos e estrutura textual. Eu vou abrir aqui uma discursiva, que é a discursiva que foi aplicada num dos últimos concursos que o CESP fez em 2019 ainda, TJPR, né, que já teve resultado, e foi até uma discursiva que tratava de conhecimentos gerais, mas não tem problema, porque mesmo na específica, este item 1 de apresentação é solicitado. Muita gente ainda tem essa ideia na cabeça de que o CESP vai avaliar a sua letra, seu parágrafo tá bonitinho, tá certo? Se você dá indicação dos espaçamentos. Muita gente acha que é só isso. Não é só isso e digo mais, não tem sido só isso, tá certo? Por quê? Estão vendo aqui a nota deste meu ex-aluno, né? Ele ficou com 1.5. Vou chamar de ex-aluno, na verdade ele foi meu aluno na fase recursal, tá? Não necessariamente na fase discursiva, na preparação. Mas ele ficou com 1.5 em 2 pontos na parte de apresentação. Eu vou mostrar a letra dele, só para vocês notarem, ó. Tá aqui o nome do aluno, né? Eu vou aqui ao meu e-mail, vocês vão ver que é o mesmo aluno, porque, veja só, vou pegar aqui o nome, ó, César. Eu vou mostrar o que aconteceu com o César, que a gente foi descobrir um pouco mais tarde, não é? Você vai ver que a letra do César é legível, que a margem do César é muito bem formulada e que a paragrafação dele é bem calculada, não é? Não são parágrafos extensos. Mas por que ele ficou com 1.5? Vamos entender por quê. Eu vou pegar um parágrafo do César para mostrar exatamente o problema. Vou pegar aqui o segundo parágrafo dele, tá? Em que ele vai falar exatamente sobre o tema que foi proposto para ele. Deixa eu ver que eu vou achar um erro mais grave para eu mostrar para vocês. Sim, aqui mesmo. Segundo parágrafo. No que se refere à importância da cultura para a formação integral do ser humano, diz respeito a fornecer subsídios para que o indivíduo construa e forme seu senso crítico e sua visão de mundo. Ponto. Para que tenha condições de formar opiniões próprias e tenha a capacidade de respeitar as opiniões divergentes dele. Que possa ainda ter empatia com outras pessoas. Tenha uma visão política de suas ideias, politizar de suas ideias. Além disso, possa contribuir de forma participativa para a sociedade em que vive. Gente, qual que é o problema do parágrafo dele? O problema da execução textual, da estrutura de texto dele? É a falta de conhecimento sobre a relação de dependência de oração subordinada e oração principal. Por quê? Porque ele vai pontuando orações que são sequentes, que não deveriam estar separadas por ponto final. Ele mistura, por exemplo, ponto final com ponto e vírgula e vai apresentando a mesma estrutura de oração, né, adverbial final, que é esse aqui, ó, o tal do para quê, vai construir uma oração adverbial final que é dependente de uma oração principal e vai separando isso por períodos completamente diferentes.
O que acontece com ele? A estruturação é muito ruim, gente, muito precária. Por isso que mesmo tendo uma letra muito clara, mesmo tendo um cuidado com a formulação de margens, mesmo compondo parágrafos mais ou menos do mesmo tamanho, não foi suficiente. Ele perdeu meio ponto, tá? Júnior, é muito difícil fazer uma paragrafação adequada? Não, vou mostrar para vocês que não. Eu vou pegar aqui no meu material uma das últimas redações que eu recebi do CESP, né? Tenho vários alunos com resultados excelentes. Vou pegar esta redação, que é de conhecimento específico, foi do Ministério Público de Contas do Pará, concurso de 2019, concurso que pagava super bem, né? E aqui eu tenho a grade. Eu nem trouxe o tema, mas eu trouxe a grade, né? O Jorge Germano fez o concurso, foi meu aluno mesmo, esse foi aluno de curso, fez o concurso para controle externo. Vocês vão ver que ele tira nota total em todos os itens temáticos e, excelente nota na parte de estrutura textual. Vamos entender por que ele faz isso. Eu trouxe a redação dele aqui para mostrar um pouco deste trabalho, né? Porque muitas vezes o aluno ele acha que é só retomar o tópico e sair dissertando livremente sobre o conteúdo desse tópico. Não, você precisa aprender a organizar as ideias dentro do parágrafo, porque o CESP está chato, tá bom? Para corrigir essas passagens. Vou mostrar para você, ó. Ele vai analisar um assunto, né, que vai tratar da competência do TCE para aplicar sanções de gestores de convênio. Então, ele vai organizar a informação e diz, primeiramente é importante considerar que o regimento interno do TCE-PA, ratificando o texto constitucional, inclui entre os jurisdicionados do tribunal qualquer um que guarde, recade, gerencie, administre ou utilize recursos públicos. Ponto. Então, ele trouxe aqui uma informação para mim. Dessa forma, o TCE-PA é competente para fiscalizar e aplicar sanções de gestores do convênio em tela. Pronto. Entretanto, fica ressalvada a capacidade da Corte de promover o ressarcimento, de até tal, ele vai explicando, tá? Bom, vamos parar aqui. Qual é a qualidade redacional que este aluno tem e que o outro do TJPR, né, que chegou para mim apenas na fase recursal, não teve? Este aluno consegue organizar as informações. Ele traz o que é primeiramente observar, tá certo? Sempre que a gente vai tratar de assunto específico, a gente tem que ir à lei, tá bom? Veja que ele vai ao regimento interno, tratar dessa competência do TCE-PA, então ele trata dessa competência. Ele vai seguir na mesma linha. Aqui existe um nexo de continuidade, que são os nexos nesse sentido, dessa forma, nesse sentido, dessa forma, né? Desse modo. Isso que são exemplos. Ou seja, você não pode entrar no assunto novo, abrir período, sem você executar de forma devida a sua coesão, porque senão você vai ter problemas com a banca, tá? Ela vai julgar mal a apresentação do seu texto, porque a apresentação agora não é só letra, já falei, é também estrutura textual. Então, quer dizer, nesse sentido, dessa forma, desse modo, e vem o aluno fazendo muito bem, ele vai dar continuidade, ou seja, dessa forma, por estar na lei, segue dessa forma a competência fiscalizatória do TCE. E aí ele vai falar primeiro, vai concordar com este tópico dizendo que sim, tá? Vai jogar a conjunção adversativa, indicando uma ressalva do que o tribunal não poderia fazer, conforme a demanda temática que foi proposta para ele, tá bom? Quando ele parte para tratar, né, de condições de aceitabilidade de denúncia, porque isso está aqui, viabilidade de instauração de auditoria a partir de denúncia anônima. Então, ele vai tratar deste assunto. Olha o que ele vai fazer. Ele vai girar o assunto, no outro giro, tá vendo? Fazendo a coesão com a ideia anterior. O regimento interno do TCE-PA determina também, ou seja, vou partir para outro assunto, e no regimento, olha só, ele busca a mesma lei, ele traz aqui um nexo de soma, porque essa lei traz mais esta observação, então ele percebeu isso, ele diz, determina também as condições de aceitabilidade de denúncias pelo tribunal, vedando a admissão de denúncias anônimas. Tá vendo? Aí ele mostra, tá?
Por outro lado, então quer dizer, havia uma vedação, mas agora vai haver a instauração do inquérito, né? Havia uma vedação na lei, agora vai haver uma promoção da lei e o aluno muito bem faz o giro contrário. Por outro lado, nada impede que o TCE instaure de ofício procedimento fiscalizatório, né, de entidade sob sua jurisdição. Então, veja que esse aluno consegue, gente, girar com argumentos que sejam, ou seja, ele consegue trabalhar com argumentos de continuidade, ele consegue fazer acréscimos, indicar que está fazendo acréscimos, ele consegue fazer oposições ou ressalvas, indicando claramente que está indo nesse caminho da oposição e da ressalva, certo? E nessa mesma perspectiva ele percebe, olha só, que nesse mesmo giro, e não no outro giro, mas nesse mesmo giro, nessa mesma visão dessa capacidade de o tribunal, né, poder instaurar um procedimento fiscalizatório de ofício, o tribunal também, né, pode votar pela reprovação de contas do referido convênio. Então, veja que o aluno consegue trabalhar com clareza dentro do seu período, ele domina o conteúdo e consegue fazer esse trabalho que é executado com clareza. Então, gente, quando se fala em estrutura aqui na apresentação, que muita gente acha que a introdução e conclusão do texto não caem nessa conversa, nem sempre é assim. Existem situações em que realmente uma introdução será necessária e há situações que simplesmente não, ela não será necessária. O que a banca está julgando, na verdade, é a estruturação do texto como um todo, a estruturação interna de cada um dos parágrafos, tá bom? Então fica essa dica importantíssima para você. Se você quer ser aprovado em concurso público, na prova discursiva do SESP, você precisa entender o que esses aspectos hoje estão trazendo de novidade para você em termos de mão do examinador sobre a sua discursiva, tá bom? Então um grande abraço para você, excelente temporada de preparação para o seu concurso público. Gostou das dicas? Quer ser nosso aluno? Professora Júnia Andrade é a que mais acerta os temas no país. Acertou o tema da prova do TRT de São Paulo, TRT de Pernambuco, TCE de Minas Gerais, MPU e muitos outros. O curso de discursivas para PGDF tem 6 correções. O valor é top. Você pode pagar em 3 vezes sem juros ou até 12 vezes. Se você tem dúvidas nesse produto, entre em contato via WhatsApp com a Malu. Anota o número aí, 329-8886-7661. A sua aprovação no concurso da PGDF começa aqui no Turma de Redação.